A você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Estamos começando o nosso Além da Notícia de hoje. Como fazemos sempre e em todas as ocasiões, o nosso programa traz sempre novidades e atualizações. Sempre programas importantes para você de casa que acompanha. O nosso tema de hoje é atualíssimo também. Vamos, inclusive, aproveitar as últimas informações que temos a respeito deste tema. E tenho certeza, será de extrema importância e de interesse nacional. O tema de hoje é violência e segurança pública no Brasil. Para falar sobre este assunto, eu tenho aqui hoje a grata surpresa de ter um secretário de Segurança Pública jovem, de uma das unidades da federação que é hoje referência nacional no combate à violência e que será um prazer para mim e para você que está aí em casa também conhecê-lo. Cumprimento o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Gustavo Torres. Boa noite, bem-vindo e obrigado por nos atender esse convite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, é uma honra poder esclarecer as dúvidas e conversar com todos os seus telespectadores. Eu brinquei quando o senhor chegou, esse ambiente aqui católico, ele é familiar, não é? Muito familiar. A gente é coroinha, né? De muitos e muitos anos da igreja, minha família é muito católica toda até hoje, muito praticante, muito atuante na igreja. Então, estamos em casa aqui. Em sua juventude, esteve aqui no movimento Escalada, em Brasília. Fizemos Escalada. Participamos de muita coisa aqui em Brasília nos anos 90, aí, na época de juventude, né? Eu falei juventude, mas não passou ainda não. A gente está ainda nela. É verdade. É para sempre essa juventude, eu acho. Mas é isso. A gente... Aqui em Brasília eu fiz tudo, né? Primeira comunhão, crisma, saudade do nosso Padre Júlio, da nossa igreja lá, Perpétuo Socorro, do Lago ali, Sul. O Padre Júlio, que era uma figura muito forte, muito respeitada e muito forte, religiosamente falando, assim, sabe? Um respeito muito grande que a gente tem por ele, uma saudade também. Tive com ele bem pouco antes dele falecer e conversamos longamente, uma pessoa que deixa muita saudade. Foi uma das colunas da Igreja Católica aqui Exatamente. No Distrito Federal, um sacerdote redentorista. Pois bem, secretário Anderson Gustavo Torres, o senhor é delegado da Polícia Federal com experiência em ciência policial, investigação criminal e inteligência estratégica, coordenou as principais investigações voltadas ao combate ao crime organizado na Superintendência da Polícia Federal em Roraima entre 2003 e 2005. É um currículo bastante vasto, viu, gente? Entre 2007 e 2008, o senhor coordenou toda a atividade de inteligência da Polícia Federal na repressão a organizações criminosas de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. E nos últimos anos, o senhor dedicou-se a coordenar atividades parlamentares na Câmara dos Deputados, voltada para as comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Agora o senhor é secretário de Segurança do DF. Como é que deu tempo do senhor fazer todas essas coisas assim tão novo? É muita coisa, a gente entrou muito novo, né? Eu sempre digo que a gente estudou bastante, se dedicou muito e cheguei muito novo ao cargo de delegado de Polícia Federal. Cheguei com 27 anos ao cargo de delegado e fui direto lotado em Roraima. E lá cada um de nós vale por mil, porque nós somos muito poucos, um estado muito carente, muito distante, né? Uma fronteira muito grande, muito cheia de problemas. Então, você acaba se envolvendo com tudo isso e acaba virando um sacerdócio também na luta contra a criminalidade, na luta por uma melhor condição de vida das pessoas, na luta por responsabilizar aqueles que realmente merecem ser responsabilizados, né? As investigações, enfim, tudo que se passa no estado lá em Roraima a gente viveu durante 3 anos, foi muito importante para a minha carreira começar em Roraima, um Brasil que eu não conhecia, um Brasil distante, mas um Brasil muito bonito, de pessoas muito alegres, de pessoas muito simpáticas, né? E que merecem tudo de bom ali naquela longínqua região brasileira. E um desafio grande para as forças de segurança também, aquela região? Muito grande, para as forças de segurança, para as forças militares, né? Muita mata, pouca gente, longe mais de tudo, né? Então, assim, é um desafio muito grande, muito grande. O Brasil precisa sempre olhar com muito carinho para essas regiões. A região norte, alguns locais da região nordeste, esses locais mais longe, a região centro-oeste também tem algumas fronteiras, né, que precisam de uma atenção especial, principalmente voltado para essa questão da repressão à criminalidade, que é da onde vem quase tudo aí. Eu vou aproveitar que o senhor está falando de Roraima e vamos agora ampliar um pouquinho já essa nossa conversa aqui. Aliás, eu preparei até uma introdução que não a fiz. O Distrito Federal aparece como destaque nacional quando o assunto é redução dos índices de violência. Em agosto passado, de acordo com o Atlas da Violência 2020 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o DF apresentou uma das menores taxas de homicídio entre as unidades da Federação.
No mês seguinte, o monitor da violência parceria do portal G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, USP, e o FBS, revelou que o DF possui o menor índice de homicídios de mulheres no país. Aliás, um crime que vem assustando muito. Os dados são referentes aos primeiros semestres de 2019 e 2020. E em igual período, o Brasil teve aumento de 2% no número de mulheres assassinadas. Bom, a gente está constatando aqui, através dos dados oficiais, excelentes números do Distrito Federal. O que aconteceu? Que trabalho o senhor vem fazendo aqui no Distrito Federal nesses últimos anos que tem mostrado estes números alentadores? Acho que a gente conta com alguns fatores muito importantes aqui no Distrito Federal. Primeiro, a qualidade das forças de segurança. São forças extremamente qualificadas e preparadas para o trabalho de enfrentamento, o trabalho de repressão, o trabalho de prevenção. Isso facilita muito o trabalho do gestor. Outro fator que eu acho muito importante foi a liberdade de ação que o governador Ibanez nos deu. Desde o primeiro momento, quando me convidou para ser secretário, nas conversas que nós tivemos, eu disse a ele que para dar certo precisava de autonomia. Precisava poder trabalhar, precisava fazer a gestão das forças de segurança com um planejamento. É o que a gente sempre brinca aqui, né? É MMA, né? Meta, monitoramento e avaliação. A gente trabalha sempre assim, são metas, um planejamento gigante. Semanalmente a gente avalia tudo o que acontece no DF, nas diversas regiões administrativas e corrige o que está errado, melhora daqui, empurra dali. E para isso precisava ter essa autonomia de trabalho. O governador nos deu isso. A gente implementou, trouxe um projeto para dentro do Distrito Federal que foi acolhido pelas forças de segurança, que trabalham hoje de forma extremamente integradas, se ajudando, coisa que algum tempo atrás não havia. E o resultado disso vem com os números. Né? Um constante monitoramento, está subindo uma coisa aqui, a gente corre lá ver o que está acontecendo e tal. E o DF nos permite fazer isso. Porque apesar de ser hoje a terceira maior cidade do país aí, em termos de população, né? Nós temos aí mais de 3 milhões de habitantes, é uma cidade que ainda a gente consegue entender os problemas locais da cidade. A gente não se perde muito. Por exemplo, hoje em dia eu já não falo mais em fazer segurança pública, por exemplo, em Taguatinga, em Planaltina. Hoje eu já quero saber o que está acontecendo dentro da QNG 30, dentro da QNA 54. Eu preciso entender o que está acontecendo ali, porque muitas vezes uma pequena coisa, muitas vezes um grupo de jovens ali que se perderam no caminho começa a tocar o terror numa cidade inteira, sobem os índices criminais, que em Brasília, se comparados com os demais estados brasileiros, são baixos. Então, uma coisa que a gente perde aqui, os números sobem muito. Como a gente tem feito um monitoramento muito dia a dia em cima disso, a gente tem conseguido segurar e diminuir e bater recordes importantes aí nos últimos anos. Eu quero aproveitar a experiência do senhor no Distrito Federal, até para ser agora uma inspiração para o Brasil inteirinho. Eu vou perguntar aqui ponto a ponto do que o senhor acabou de falar ali. O senhor falou primeiro em metas, e eu estou vendo que o senhor aqui, olha, tem experiência em ciência policial, investigação criminal, inteligência estratégica. Meta faz parte de quê nesse trabalho? Faz parte dos 3 assuntos aí, né? Principalmente na questão da inteligência, na parte de você pensar o que você quer, quais são os nossos objetivos. E aí você traz crimes violentos, letais e intencionais contra a vida. Onde é que nós queremos chegar com isso? Qual é o objetivo? O objetivo é diminuir. Nos principais países do mundo se mede se um país é seguro ou não com base nas pessoas que morrem ali assassinadas. Isso é o que move, né? O país é violento, eles medem isso. Eu acho que é um índice louvável, mas, por exemplo, no Brasil, uma coisa que incomoda muito são os crimes contra o patrimônio. O assalto, o roubo, né? O furto. Isso é o que tira as noites de sono da população. Isso é que mexe com a sensação de segurança da gente. E nisso também nós atuamos muito pesado. Então, separar os tipos criminais e fazer planejamento para todas aquelas. Cada um é uma estratégia. Muitas vezes um está envolvido com o outro, então a gente precisa entender isso. Como é que a coisa funciona? Qual é o objetivo final da grande maioria dos crimes? Dinheiro. A gente está conversando aqui, tem um frei amigo nosso aqui, que morou também na cidade de Roma, e eu sonhava, quando morávamos lá, via que os índices de violência na cidade de Roma eram 0,0 alguma coisa. Você passava a noite andando sem nenhum problema na cidade, você conseguia transitar livremente dia e noite ali, e isso era muito comum, ver muita gente a toda hora, sem medo de qualquer índice de violência. Felizmente, nosso Brasil está longe disso, né? A gente vem, nos últimos anos, se agravou muito a questão da violência no Brasil. Acho que agora a gente está tentando retomar índices aceitáveis, né? Eu sempre digo, crime zero, infelizmente, não existe. Isso aí a gente não vai iludir ninguém. O crime
Infelizmente, acho que faz parte da natureza humana aí, as relações sociais, desde que o mundo é mundo, mas a gente está tentando trazer isso para níveis aceitáveis. É muito difícil, quando uma pessoa é vítima de um crime, principalmente um crime violento, você tentar dizer que está diminuindo. É uma pasta ingrata, é uma função ingrata essa. Que nunca vai satisfazer. Nunca vai satisfazer, porque realmente é difícil aceitar. Né? O Estado realmente ele tem que proteger e às vezes ele falha. Então, quando ele falha, a sociedade muitas vezes não aceita, é uma coisa difícil. Mas o que a gente tem feito é um trabalho sério, com resultados sólidos e mostrado isso para a população. Vou pegar mais um item que o senhor falou aqui para conquistar esses índices. Olha só, gente, os crimes contra... Em 2020, o Distrito Federal teve a menor taxa de homicídios dos últimos 41 anos. Houve redução de 8,6% nos crimes violentos letais, que o senhor acabou de falar ali. Isso. E a menor taxa em 21 anos nesses crimes. Isso significa... Aí tem aqui números e tal. E aí o senhor citou aqui a forma de trabalho. Monitoramento. Por que é importante isso? Monitoramento e avaliação de resultado. Fundamental. Monitorar... E como é que é feito? É feito dentro da Secretaria. Por exemplo, vamos falar dos crimes violentos contra a vida, principalmente feminicídio. Lá a gente monitora, nós temos uma Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios. Todos os feminicídios ocorridos no Distrito Federal, desde o advento da lei que criou, né, que tipificou o feminicídio, separou do homicídio, nós estudamos todos os feminicídios de capa a capa. Todos os projetos, todos os processos, tudo que se passou, como que aconteceu, que horas, com que arma, quem matou, quem morreu, qual era o perfil, qual era o motivo. Para quê? Como é que se faz uma política pública sem saber exatamente o que está acontecendo? Com base nesses estudos, por exemplo, e entrando um pouco já nessa questão do feminicídio, nós entendemos que o feminicídio é um crime que precisa haver prevenção. Não tem como reprimir. Como é que eu vou reprimir um crime que ocorre dentro de casa, com uma arma branca, entre os dois, que a mulher muitas vezes está tão fragilizada que não consegue trazer a denúncia, não consegue fazer nada. Num país cheio de preconceitos como o nosso, onde tem um ditado que a gente quebrou, nós lançamos uma campanha contra esse ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não existe. Aqui em Brasília nós lançamos uma campanha, #metacolher. Em quase 100% dos casos, alguém tinha conhecimento dessa violência. O feminicídio ele não é um crime que acontece, que nasce agora. Ele é um crime que eu digo que ele vem amadurecendo. Ele vai dando sintomas. E esses sintomas muita gente tem conhecimento, mas por questões de preconceito, não vou me envolver. O que a polícia tem feito, infelizmente, é ir buscar o corpo. Isso é muito ruim. A sociedade precisa se envolver. A nossa Constituição diz isso. Né? Segurança pública é um direito e responsabilidade de todos. Eu sempre digo isso. Cheguei numa reunião outro dia, o cara levantou a mão, uma reunião grande, muita gente, mas secretário, eu estou fazendo isso na minha comunidade, eu faço isso. Eu falei, parabéns, você está fazendo o que a Constituição manda você fazer. Você está cumprindo um dever seu. Não é só o Estado tem que dar essa segurança, mas a gente precisa de um respaldo. A gente precisa trabalhar em conjunto. E esse é o caminho futuro para a diminuição dos crimes, para a prevenção dos crimes. É cada vez mais se aproximar da sociedade, é cada vez mais estar junto das instituições, da sociedade, essa conversa entre os órgãos de segurança e a sociedade, ela vai diminuir muito a questão da criminalidade. Não é fácil, não é rápido, mas a gente está caminhando para isso. A partir desse monitoramento, de todos esses detalhes que vão sendo estudados, se pode prevenir. Exatamente. A prevenção aí com projetos, com campanhas, com políticas públicas voltadas à prevenção. Políticas públicas aonde? Jovens, mulheres, policiais, né? Policiais dependentes de álcool, policiais que se envolveram em violência doméstica, a gente trabalhar isso, homens, grupos de igreja, enfim, fazer prevenção nos diversos grupos que precisam de apoio. E aqui no DF vem sendo feito esse esforço conjunto e por causa disso vem se obtendo esses números, Exatamente. A redução desses números? Nós temos vários projetos aqui de prevenção à criminalidade. Nós temos uma subsecretaria dentro da Secretaria de Segurança de Prevenção à Criminalidade, que tem vários projetos aqui em Brasília, que acolhem jovens. Nós temos agora um projeto belíssimo, que na minha opinião, é um projeto maravilhoso. O governo federal vem incentivando, mas o governo do Distrito Federal saiu muito na frente, que é o projeto de escolas de gestão compartilhada. Foi criado um índice de verificação de vulnerabilidade das escolas, escolheu-se as piores escolas, piores que eu digo em termos de índice de violência, reprovação, abandono de escola, e nós pegamos essas escolas e fizemos uma gestão compartilhada entre os militares e a Secretaria de Educação. Então nós temos lá professores e militares na escola,
A nossa ideia, nós estamos mudando os uniformes, dando disciplina para esses alunos, ensinando em hierarquia, ensinando praticamente tudo para essas pessoas, né? Pessoas extremamente carentes que estão tendo uma oportunidade de aprender. Esse projeto aqui no Distrito Federal, nós vamos chegar ao final com 20 escolas, chegaríamos com 40, a pandemia realmente atrapalhou isso muito, né? Tivemos que reduzir bastante, mas a nossa ideia é chegar com 20 escolas, que o governo federal chama de cívico-militares, mas nós aqui dissemos que é gestão compartilhada, é uma gestão compartilhada entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança. Isso tem funcionado muito bem e, de certa forma, previne, ensina, orienta, ajuda as famílias. Isso é muito importante, principalmente nas comunidades mais carentes. Quando a gente pensa em Brasil, esse estado de carência, essa fragilidade social é um grande fator dificultador, né? Grande fator e, assim, facilita, né? Na dificuldade a pessoa acaba se pegando em alguma coisa que às vezes não é muito correta, muitas vezes por necessidade, muitas vezes por falta de orientação, e o mundo do crime está aberto para essa pessoa. Isso é muito ruim e o final a gente sabe qual é, a gente que trabalha com isso há muitos anos, é um final muito ruim. Nós vamos continuar mostrando também números que merecem ser, de fato, apresentados como louváveis, que vem sendo obtido aqui na redução da violência no Distrito Federal, e sempre também com um foco voltado muito para a questão de Brasil. E eu vou agora pedir à nossa equipe que mostre um VT que foi feito com os últimos índices aqui do Brasil de redução de violência, que são também cheios de esperança, para que a gente faça uma análise deles. Um dos grandes problemas do país nos últimos anos, e historicamente, é a violência. Quando se trata do tema, o Brasil está sempre nas posições mais indesejadas dos rankings. Uma realidade que tem incomodado e feito com que os poderes se concentrem na busca de soluções. Alguns resultados já têm aparecido. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, houve redução em alguns índices importantes. Os casos de estupro foram reduzidos em quase 23% de 2019 para 2020. Os latrocínios caíram 13,5%. Lesões corporais seguidas de morte foram reduzidas em 7%. Roubos e furtos de veículos também apresentaram queda de quase 21%. O tráfico de drogas foi outro crime que apresentou redução de 12,5%. As organizações criminosas, que foram intocáveis no país por anos, já começam a ter pontos desarticulados e a serem enfraquecidas. Ações integradas, redes de segurança mais bem treinadas e instruídas e o grande número de operações nacionais são listados como motivos para o sucesso do país na busca da redução desses números. O trabalho de cada unidade federativa, dentro de suas particularidades, tem vital importância para o sucesso. Com tamanho de continente, conseguir manter o Brasil seguro não é tarefa fácil e a integração tem se mostrado eficaz. Secretário, como é que o senhor observa Brasília olhando para o Brasil? E imagino que vocês têm aquelas reuniões periódicas entre secretários de segurança. Como é que vocês também se articulam nisso? A gente tem um conselho, né, dos secretários de segurança, a gente conversa muito. Nós temos reuniões trimestrais, nas quais a gente se encontra, a gente tem reuniões com o ministro da Justiça e Segurança Pública, a gente tem toda uma ação articulada e integrada. Projetos que dizem respeito a todos os estados, a gente prioriza isso, pede ajuda nisso e se ajuda mutuamente, na parte de inteligência, na parte de operações, até, por exemplo, na parte de incêndios, né, nos grandes incêndios aqui do Pantanal e tudo, Brasília ajuda, outros estados ajudam. A gente coopera muito um estado com o outro. Isso eu vejo como muito importante, muito relevante, como bem disse a reportagem, num país continental como o nosso. Agora a gente viu números muito bons ali. Imagino que são de 2009 para 2020. A pandemia ajudou ou não ajudou na melhora dos índices? Eu, na verdade, não tenho nada que mostre que a pandemia ajudou ou não ajudou. Até porque eu sempre digo que quem vive, quem pratica a criminalidade não parou por conta da pandemia, né? O que a gente teve foi um esforço dobrado das forças de segurança, que não tiveram só que trabalhar na parte de segurança, mas tiveram que ajudar a questão da saúde. No DF mesmo, nós ajudamos muito a saúde aqui, em vários aspectos. Isso aumentou o trabalho das forças policiais. Aumentou o trabalho, uma doença que, principalmente no início, até hoje nós não temos uma certeza do que é essa doença. Imagine como foi isso há um ano atrás, quando isso começou, mês de março de 2020. Né? As forças policiais não puderam sair das ruas, claro que não. Por outro lado, uma incógnita na cabeça de todo ser humano. Então foi muito difícil. Perdemos vários policiais, isso é realmente muito triste, muito lamentável que ocorra.
Mas, enfim, continuamos firme ali e eu não tenho nada que diga que a pandemia diminuiu os índices de segurança. Nós não temos isso mapeado, não temos. Os índices vêm diminuindo. Eu acho que o Brasil passou por um momento importante de frear uma certa inversão de valores, que eu chamo, que vinha acontecendo no nosso país. De um tempo para cá, a gente tem, pelo menos a gente deu um freio nisso e está começando a andar no sentido contrário, no sentido de dar uma moralizada, no sentido de quem comete crime realmente tem que pagar por isso, pagar de uma forma séria. A gente tem que parar de considerar criminoso, bandido como coitado, como um santinho. Isso a gente precisa realmente jogar muito duro com essas pessoas, dentro, na forma da lei, mas isso precisa ser respeitado e a pessoa, aquela questão da sensação de impunidade, né? Quem comete crime tem que ter a certeza que vai ser punido e a certeza dessa punição. Isso aí a gente não pode abrir mão. Isso, de um tempo para cá, vem sendo A gente sempre escuta muito também a reclamação naqueles programas policiais que inclusive tem na televisão de que a polícia prende muito e a justiça solta igualmente. É outro fator que dificulta o combate? A legislação é muito complicada. Alguns institutos que foram criados aí eu sou totalmente contrário a eles. A legislação não ajuda, né, cada vez mais. Nós temos assim, hoje mesmo eu estava na Ceilândia num compromisso e a pessoa me perguntou, mas aqui está cheio de gente usando droga, coisa e tal, e no Brasil é como se isso estivesse liberado, porque você pega um cidadão desse, leva para uma delegacia e imediatamente ele está lá novamente, né, nas ruas e tal, e fica essa questão de enxugar gelo. A gente precisa ter propostas sólidas para esse tipo de ação, para esse tipo de coisa. O Brasil precisa realmente repensar seu Código Penal, seu Código de Processo Penal e, principalmente, o cumprimento de penas. O grande problema da segurança pública do Brasil, é não saber o que fazer com seus presos. O país não sabe o que fazer com seus presos. Então, se você tem quase 500 mil de pessoas presas, acho que é mais de 500 mil hoje, não tenho o dado correto do país, e você não sabe o que fazer com esse 500 mil de pessoas, isso vai virando um ciclo vicioso, uma bola de neve e só aumenta. Então, isso é um problema muito grave que precisa ser enfrentado em âmbito nacional, com estruturação nacional. Os estados precisam acolher isso, acatar uma determinação que venha do governo federal, venha em forma de lei e enfrentar esse problema. Senão, a gente vai ter esse problema por muitos e muitos anos. E eu posso concluir que isso frustra o trabalho do policial lá na ponta e muitas vezes até o fragiliza também? Toda certeza. E o coloca em risco. Sim. E o desmoraliza. Também, que é porque pior. ele prende, chega na delegacia, o criminoso é solto e pode encontrar com ele ali de novo. Nós estamos chegando aí a 21, 22 anos de polícia. Eu te digo assim, ó, de uns anos para cá, o que a gente tem visto nas ruas, eu nunca imaginei ver. A afronta aos policiais, o desrespeito, uma série de coisas que se dão exatamente em relação a isso. Uma superproteção para o que está errado e o que está certo tem que ficar submetido a esse tipo de coisa. Isso precisa mudar. Nós não podemos avançar com isso. Isso desmoraliza o policial. O policial vai perdendo, eu vou trabalhar para quê? Eu vou perder meu emprego, daqui a pouco arrumo um problema aqui, outro, e enfim. O Estado não cuida de mim, o Estado precisa rever sua posição. Não, e eu já escutei, inclusive, também de policiais, amigos, familiares, que, inclusive, afeta a saúde, a própria saúde emocional, psicológica do policial, que se torna até um problema para toda a corporação, não é? Exatamente. Temos muitos problemas psicológicos, problemas de afastamento, problemas de doenças graves de policiais. Exatamente por isso. É um conflito que se vive hoje. Ser policial hoje no Brasil, eu sempre digo, é muito difícil. É um conflito. Não posso falar com carteirinha, entrei muito novo nisso, passei em vários cargos. Já vou querer saber a experiência do senhor também. Exatamente. Então, assim, eu te falo, é muito difícil. A gente vive entre a cruz e a espada. O tempo todo. E não pode ser assim. Não pode ser assim. O nosso programa está chegando aqui no primeiro bloco, no final do seu primeiro bloco. Daqui a pouco eu vou voltar conversando também com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, além dos bons índices, excelentes índices do Distrito Federal, comparando com o Brasil no combate à violência, sobre a sua experiência pessoal também, e até um incentivo aos jovens que, como o senhor hoje, com pouca idade, sonham com uma carreira policial. Com 27 anos, se tornou delegado da Polícia Federal, imagine. Pois é, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Intervalo e até já. De volta aqui na sequência do nosso Além da Notícia, é uma noite muito importante para nós, que a gente está tomando conhecimento por dentro como funciona a segurança pública em nosso país, aquilo que vem fazendo, os esforços todos, analisando os números
que nunca vão nos satisfazer, todavia a gente consegue olhar com aquele facho de luz lá à frente de políticas que vêm sendo implementadas e dando certo. Hoje, de modo particular, nós estamos conhecendo a realidade do Distrito Federal, que se destaca hoje no Brasil como uma das entidades da federação que vem obtendo os melhores números no combate à violência. Eu vou enfatizar aqui, em 2020, teve a menor taxa de homicídios dos últimos 41 anos, Distrito Federal. Houve redução de 8,6% nos crimes violentos letais intencionais, a menor taxa em 21 anos. E, mais ainda, os crimes contra o patrimônio, principais responsáveis pela sensação de insegurança, caíram 40%, ou seja, mais de 30 mil roubos e furtos deixaram de acontecer. Bom, o senhor falou que esses crimes aqui são aqueles que mais preocupam o povo, são os crimes menores. Os que assustam são os outros. Os que preocupam são esses, é? Exatamente. Eu sempre falo, né? Eu pergunto para as pessoas, dificilmente alguém sai de casa com medo de morrer. Mas todo mundo sai de casa preocupado em ser assaltado, em ter seu carro furtado, seu carro roubado. Todo mundo tem seguro no carro, tem seguro na casa, tem, né, a menina dos olhos hoje dos ladrões aí é o celular. Tem que ter muito cuidado com o celular, é praticamente o bem mais roubado hoje, mais furtado. Então, assim, esse crime contra o patrimônio, que a gente chama, né, é o crime que causa aquela grande sensação de insegurança. Né? E aí entra uma série de aspectos que circundam ele aí, por exemplo, aspectos que envolvem lugar sem iluminação, mato alto, sem asfalto, quer dizer, uma série de coisas que trazem essa sensação de insegurança. Exemplo, aqui em Brasília, quando o senhor leva esses dados, esses fatores que favorecem o crime, o governo já então procura agir para evitar, por exemplo, lugares sem luz. Exatamente. Lugares públicos sem luz. Nós, na Secretaria de Segurança, nós temos uma área que eu sempre brinco com os administradores regionais aqui, que eu sou o dedo duro. Né? A gente chama de desordens. A gente faz um mapeamento diário das desordens do Distrito Federal. E aí entra tudo isso que eu acabei de falar. Um local onde não está mal iluminado, um mato alto que é no caminho de uma parada de ônibus que passa muita gente às 4, 5 horas da manhã indo pegar ônibus para ir trabalhar. A gente sai vendo tudo isso e emitimos relatórios mensais e mandamos para os administradores regionais para eles tomarem as providências cabíveis quanto à atribuição deles. Né? Eu brinco que eu chego nas administrações regionais, um ou outro fala, o dedo duro chegando, não é dedo duro. Não é isso, é o melhor para a população que a gente busca e é o melhor para a segurança pública, né? Vai melhorar a cidade e vai trazer uma sensação melhor. Realmente, muitas vezes, a população tem razão quando reclama e diz, olha, está precisando disso aqui, está precisando daquilo ali, porque é o cara que passa ali 4h10 da manhã, 4h30 da manhã, para pegar 2 ônibus para chegar no trabalho, ele tem que reclamar se estiver errado. Né? A sensação de segurança é dele, então assim, a gente tem que estar ali e a gente faz esse mapeamento em todo o Distrito Federal, semanalmente. Como funciona o policiamento no Distrito Federal, nas ruas, viaturas, a pé, cavalo, como é? Existe um planejamento da Polícia Militar do Distrito Federal, que tem o planejamento próprio dela, feito com base nas estatísticas que a gente passa. Ela tem aqueles locais básicos, por exemplo, planados dos ministérios, tem sempre que ter viatura, tem sempre que estar sendo policiado o centro da cidade. E a gente vê as manchas criminais do Distrito Federal, os horários, a gente chama de DHL, né, dia, hora e local, onde ocorre a maior incidência de crimes e procura direcionar essas viaturas e esse policiamento para esses locais. Muitas vezes é um trabalho de inteligência por trás, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente ser mais eficaz nas nossas ações, mas o policiamento é distribuído basicamente dessa forma. Aqueles locais onde tem que haver uma viatura para organizar, para estar por ali, um centro de Taguatinga, o centro do Gama, enfim, o centro da cidade e os demais locais, o policiamento é feito com base nas manchas criminais. Para esse trabalho estratégico, o senhor estudou ou o senhor aprendeu também com a sua experiência policial? A gente juntou as duas coisas. Né? Eu acho que, eu sempre falo, eu brinco que eu entrei na polícia com 22 anos, mas eu fui criado numa quadra aqui em Brasília de militares. O senhor foi civil? Eu fui da Polícia Civil do Estado de Goiás, né? Depois eu vim para a Polícia Civil do Distrito Federal e depois fui para a Polícia Federal. Então, e fui criado numa quadra de militares aqui em Brasília. Então, assim, desde que eu nasci, eu me entendo né, criado ali no meio dos militares e formado por eles. Também junto dos policiais. Na minha quadra, a grande maioria das pessoas entrou na polícia. Então, eu lido com isso a vida inteira. A gente acaba aprendendo alguma coisa. Né? A vida inteira pensando nisso, a vida inteira falando sobre isso. A gente foi juntando algumas experiências e estudando bastante, se formando. Né? A Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal nos deu vários cursos, nos deu formação. Enfim, eu tive a oportunidade, o prazer de fazer a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, a ESG. Então, assim, foram experiências que a gente vai somando, mais o dia a dia, que eu acho que é o grande mestre da gente, é o dia a dia, né? Principalmente no carro que eu estou, que tem que ter uma sensibilidade muito grande
em lidar com as instituições, mas também em ouvir a população, entender os anseios, o que o pessoal está querendo. Muitas vezes é difícil. A pessoa fala uma coisa para você, você entende, dá razão a ela. Quando você traz isso para a realidade, você não, mas não pode, vai ser difícil. Rapaz, nós somos pagos para isso. Nós somos pagos para atender o interesse público, para atender as pessoas. Não, mas vai ter... Rapaz, vamos ter que fazer. Tem que haver um jeito. Vamos ter que dar um jeito, entendeu? E isso a gente faz assim com muita habilidade, com muita tranquilidade e consegue passar isso para as forças de segurança, para os comandantes, para todos ali da corporação, que às vezes meio um bico daqui, um bico dali, mas todos entendem e a gente acaba fazendo, que é o que eu digo. Se a gente tiver sempre o interesse público norteando nossas ações, tudo vai dar certo. Eu fiquei sabendo aqui, até sua assessoria me ajudou muito, nós teremos diversos concursos hoje, neste ano, nesta área. E que conselho o senhor daria aos jovens que sonham um dia em ser um policial civil, policial federal? Eu acho que muita dedicação, não é fácil, os concursos estão cada dia mais difíceis, né? Mas, por outro lado, também a preparação hoje está muito mais moderna e muito mais, com muito mais recursos do que, por exemplo, na minha época. Eu acho que as coisas se equivalem e não tem outro segredo. É se dedicar, é estudar muito, é abrir mão de sábado, domingo, festa, Natal, Carnaval, não tem. E paixão a esse ofício também, né? Exatamente. E por outro lado, vem isso que eu sempre digo, né? Não escolher a polícia como um emprego. É muito complicado quem escolhe a polícia como um emprego, porque é uma atividade difícil, uma atividade dura, uma atividade que, como eu disse, não é fácil ser policial no Brasil. E o pior, que o nosso bem maior, que é a vida, está em risco o tempo todo. Tá certo? Se a gente pegar hoje as fotos que eu tenho das minhas academias de polícia que eu fiz de formatura, eu digo a você, ó, esse aqui foi embora, levou um tiro, esse aqui sofreu um acidente de carro, morreu, esse aqui caiu um helicóptero, deu um problema com ele. Então, assim, não é brincadeira. Não é. Realmente é o que eu digo, é uma vocação. Um concurso que tem muita vaga, eu vou fazer para entrar. Cuidado. Né? Eu sou meio duro quando dava aula na Academia de Polícia Federal, que eu dizia para os alunos, quem está aqui pelo salário se vende por muito pouco, porque a vida não tem preço. Entendeu? Então, assim, são as coisas que quem está aí nessa fase precisa realmente pensar, avaliar, mas se sentir que tem essa vocação e se realmente quiser, vai, porque é maravilhoso, é uma carreira maravilhosa. Vamos continuar analisando números do Brasil e números aqui do Distrito Federal no combate à violência. Aqui no Distrito Federal, o senhor tem um programa chamado Cidade da Segurança Pública. Aliás, ele faz parte de um programa, né? Isso. Esse é um projeto que faz parte de um programa chamado DF Mais Seguro, que nós apresentamos para o governador Ibanez como uma alternativa de segurança pública para esses próximos 2 anos. É um programa feito de 4 projetos que a gente precisa trabalhar pesado em Brasília. Um deles é a Cidade da Segurança Pública. Nós temos a área prioritária de segurança pública. Nós temos a questão do vídeo monitoramento, a modernização do vídeo monitoramento no Distrito Federal, a ampliação e modernização e o atendimento de emergência à população. Atendimento de emergência à população, nós passamos esses 2 anos estudando e entendendo, contratamos agora uma consultoria para poder modernizar e melhorar o 190, o 193, o 197, o Disque Denúncia. Eu acho que a tecnologia avançou muito, os meios de comunicação avançaram muito e a gente precisa avançar também no atendimento de emergência à população. Eu acho que há uma reclamação nacional de que quando se liga nesses números, nunca se consegue o atendimento desejado. Exatamente. É exatamente isso? Muitas vezes passa por isso, muitas vezes não é um atendimento assim dividido por protocolos, que a gente precisa realmente ter uma coisa, não que não tenha o contato com o atendente, porque é primordial, no caso de emergência, você falar com o policial, falar com o atendente. Agora, a gente precisa ter caminhos para ocorrências menores, para a gente realmente priorizar. Enfim, existem protocolos mundiais aí de muito sucesso. A gente está tentando ver o que se adequa melhor à realidade do Distrito Federal e trazer para cá. Esse é um projeto. O outro, como eu disse, é o ampliamento e a modernização do vídeo monitoramento, as câmeras que a gente monitora no Distrito Federal. Nós estamos trazendo um sistema de inteligência para essas câmeras, para nos ajudar, para que ele seja inteligência artificial, para que ele mesmo consiga detectar situações, para que não tenha que ter um policial para cada câmera, porque isso não existe, não vai existir. Então, é uma modernização que nós estamos trazendo. A Cidade da Segurança Pública, nós pegamos todo o aparato da segurança pública e vamos para dentro de uma cidade específica do Distrito Federal, uma cidade com maiores problemas de violência. Passamos ali 5 dias conversando com a comunidade, com os conselhos de segurança, com o comandante do batalhão, o chefe da delegacia, o comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros,
os comerciantes, vou ao Ministério Público, vou ao Judiciário. A gente começamos por Braslândia, fizemos esse tour pela cidade, conhecemos todos os problemas especificamente daquela cidade. Para quê? Para que a gente possa pensar em políticas públicas específicas para a cidade. Tem as políticas gerais do Distrito Federal, mas cada cidade tem sua peculiaridade. E nós precisamos cuidar do Distrito Federal ponto a ponto, da maneira com que cada um precisa. Então, isso é um projeto que está dando muito certo, está funcionando muito bem, foi um sucesso em Planaltina. Nossa próxima vai ser na Ceilândia. Mês que vem nós estaremos na Ceilândia com esse projeto da Cidade da Segurança Pública, recebendo as pessoas, recebendo o administrador, conversando, entendendo. Porque de longe aqui, muitas vezes, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá. E para nós é muito importante isso, mapear e entender. Eu imagino que há um compartilhamento também entre os secretários de segurança dessas boas experiências. Tanto o senhor pode pegar de algum outro estado, quanto eles veem os resultados em Brasília e buscam isso. Está acontecendo isso? Está acontecendo e não só de outros estados. Esse próximo que eu vou dizer aqui, o último projeto, que é a ASP, que a gente chama, né? A Área de Segurança Prioritária, nós trouxemos um projeto da França. Esse projeto foi aplicado na França, nos arredores de Paris ali, onde eles escolhem a região das mais violentas e fazem um estudo, mudam lá para dentro daquela região e passam de 3 a 6 meses organizando a região, mas organizando em todos os aspectos. Então, conversei com o governador Ibanez, ele vai fazer um decreto, e a segurança pública vai dar um olhar, nós vamos começar pela estrutural, nós vamos dar o olhar da segurança pública para a estrutural. Do ponto de vista da segurança, o que está faltando aqui na estrutural? E daí é tudo. Ó, nessa rua não entra uma viatura do bombeiro. Se pegar fogo, tá. Então, preciso arrumar isso. Preciso consertar esse semáforo aqui. Precisamos virar isso. Precisamos melhorar. Então, assim, os demais órgãos do governo, nós vamos poder acionar esses órgãos, eles vêm para dentro e nós vamos passar 3 a 6 meses ali arrumando a cidade do ponto de vista da segurança pública. Quando tiver ok, do nosso ponto de vista, nós vamos saindo devagar e entregando para o administrador, para o delegado-chefe, para o comandante do batalhão. Ó, a cidade está arrumada. Mantenham, que desse jeito a gente consegue diminuir a criminalidade e manter bem policiado, manter bem investigado o que precisa ser investigado, entregar a cidade de uma forma correta aos nossos olhos. Esse é um outro projeto. Então, o que é bom e o que é bem feito em outros lugares, a gente copia. Isso quer dizer que vocês trouxeram uma experiência que está funcionando bem lá na França. Sem dúvida, muito bem. A gente traz também isso aí, não temos vergonha nenhuma de dizer isso. E o que está funcionando, a gente não tem que mudar. Eu sou a favor disso. Se está funcionando, a gente mantém. E o que está funcionando fora, vamos tentar aqui também, porque pode ser sucesso. Secretário, a gente já tocou aqui no crime de feminicídio, mas ele tem assustado muito. E eu estou vendo que Brasília teve uma redução de quase 50% nesse crime no ano de 2020. O que o senhor pode dizer mais que foi feito, além daquilo que a gente já falou no primeiro bloco, que foi feito, e parece que há até parcerias que são feitas também com outras entidades para combater esse crime? Exatamente. O feminicídio, como eu disse, ele é um crime. Eu tenho uma frase que eu até fiz, ele é um crime de difícil prevenção e fácil elucidação. Eu sempre digo isso, quando a mulher morre, geralmente nós sabemos quem matou. É muito rápido. Dificilmente a gente não sabe, é o namorado, é o ex-marido, é o ex, lá. É imediato. Então, assim, mas, por outro lado, a prevenção desse crime é muito difícil. E são crimes horrendos, tanto na forma de execução, quanto no que ele deixa, o rastro que ele deixa para trás, os órfãos que ele deixa para trás. Quer dizer, morre a mãe, o pai, quando não se mata, quando às vezes não é o pai, vai preso, ficam as crianças aí soltas no mundo, sem assistência, sem absolutamente nada. Esse é um projeto que nós estamos também tentando agora começar em parceria com uma outra instituição religiosa, exatamente para acolher esses órfãos. Os abalos e traumas psicológicos na família. É um crime gravíssimo. E é um crime eivado de preconceito, de machismo, de uma série de coisas que permeiam a nossa sociedade, nós não temos como fechar os olhos para isso, mas que na grande maioria é exatamente isso que ocorre, né? É injustificável, ninguém tem como tirar. E muitas vezes o cara, eu amava, eu gostava. Meu amigo, é cada coisa horrorosa que acontece que não dá para acreditar. Eu tenho uma frase que eu aprendi com um sacerdote muito sábio, que ele diz assim: quem ama não mata. Quem ama é capaz de morrer pela pessoa que ama, mas não mata. Exatamente. Esse que diz que mata é um amor de concupiscência, é um amor por si mesmo, não pela outra pessoa. É uma doença, né? Uma loucura, né? Enfim, mas é um crime e muito grave. Então, assim, a gente tem trabalhado basicamente na prevenção. Lançamos essa campanha, fizemos um forte na televisão, forte na internet, temos falado muito sobre isso. Isso repercutiu muito no Distrito Federal ao longo do ano de 2019. Em 2020, nós tivemos uma redução de quase 50%, uma redução que nós ficamos bem preocupados no início da pandemia, quando as pessoas se trancaram em casa.
Nós ficamos bem preocupados, achando que esse trancamento das pessoas em casa, essa convivência mais próxima iria gerar mais violência. Incentivamos mais ainda a prevenção, batemos pesado nisso e tivemos uma redução de 50%. E eu me lembro que no início do ano da pandemia, as notícias primeiras que começaram a sair é que estava aumentando esse crime de violência doméstica. Todavia que, mesmo assim, né, neste ano o DF teve a redução, não é? Exatamente. A gente aumentou, por incrível que pareça, né? A gente tem feito assim, depois que começou a pandemia, nós pensamos, se já é difícil a mulher se dirigir a uma delegacia, a um órgão policial normal, durante a pandemia que não vai mesmo. Então, nós ampliamos os canais de denúncia, liberamos a denúncia de quase todos os crimes feitos pela internet. E agora, recentemente, a Polícia Civil lançou um outro programa aqui no Distrito Federal que a pessoa pode, inclusive, solicitar medidas protetivas pela internet. Ela faz a ocorrência, solicita, preciso de afastamento dele daqui, preciso sair. Isso já é, o delegado pega, processa isso, manda para o Ministério Público, que já manda para o juiz. Temos um caso emblemático, a delegada contou semana passada num evento nosso, a pessoa fez a denúncia de manhã, o processo tramitou toda a tarde, 7 horas da manhã do dia seguinte, o agressor estava sendo afastado de casa. Tudo feito online. Quer dizer, as coisas assim, a gente está procurando facilitar. Esse é um outro caminho que a gente entende da prevenção. É possível dizer que o DF tem mais facilidade em dar celeridade, por exemplo, a essas medidas protetivas? Porque a gente ouve reclamações do Brasil inteiro de que as medidas protetivas demoram a sair e quando saem não funcionam. Eu te digo assim, o DF, eu acho que pela questão da geografia, né? Da gente estar concentradinho aqui, tem muito, como eu digo, a qualidade dos profissionais daqui, a formação, isso ajuda demais. A gente que trabalhou em vários outros estados da federação, a gente sabe o tanto que é difícil. Um município extremamente longe do outro, o fórum aqui para atender uma distância gigantesca, a delegacia que atende várias cidades, isso realmente dificulta muito, é um drama. Não tenho dúvida disso em relação a outros estados da federação e nisso o DF sai na frente. Secretário, e o projeto Aliança Distrital, ele está ajudando também a conter essa violência contra a mulher? Ele é um projeto feito para isso, né? A gente entende e entendeu ao longo dessa andança nossa que a gente precisa trazer parceiros para dentro da segurança pública para poder prevenir a criminalidade. E veja, um grande parceiro nisso são as instituições religiosas. Precisam ser as instituições religiosas. Muitas vezes é o local para onde essa vítima recorre, muitas vezes é o local para onde alguma testemunha recorre. Então, assim, a gente precisa ter uma parceria com as instituições religiosas, uma parceria de formação, fornecer cursos, uma parceria de orientação da legislação. As pessoas, os líderes religiosos precisam ter essa orientação, precisam saber o que fazer diante de uma situação. Inclusive porque se torna também um problema até para o líder religioso, ele ter ali uma paroquiana dele ou alguém que congrega a sua igreja evangélica, aquela mulher que está passando por aquele problema e ele não saber como ajudar, né? Exatamente o que acontece hoje. Eu fui procurado várias vezes por líderes religiosos que não sabiam o que fazer. Secretário, o que eu faço? Eu estou com essa situação e tal. Só que nós não temos como atender todos os líderes religiosos, né? Toda a cidade. Então, nós preparamos esse programa, estamos tentando trazer esses líderes, trazer as instituições para nos ajudar nesse problema. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso e com esse projeto a gente vai conseguir abaixar mais ainda os índices de criminalidade, principalmente da violência doméstica. E aí eu digo, violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, uma série de crimes que ocorrem geralmente, né, intramuros, dentro de casa e que muitas vezes o Estado tem dificuldade a chegar. E o líder religioso muitas vezes pode nos ajudar e pode ajudar diretamente, muitas vezes sem nem envolver a segurança pública. Muitas vezes ele pode fazer ali um conflito, uma conciliação, pode orientar a pessoa, vá por aqui, vá por ali. Se ele tem essa formação, se a gente ajuda a prepará-lo, né, se a gente mostra para ele como é que funciona a legislação, o que pode ser feito, ele mesmo pode agir. Ele pode ajudar a fazer o papel dele lá do 144 da Constituição que eu te falei. Sim, eu lembrei. Em julho do ano passado, aqui no DF, começou a Operação Quinto Mandamento. Me chamou a atenção o nome. O que é essa operação? Exatamente, não matarás. Né? Exatamente, é uma operação voltada para a manutenção da vida, né? Feita com base nas manchas criminais. A gente já passou quase todas as regiões administrativas do Distrito Federal, algumas mais de uma vez, e a gente vai com o nosso aparato todo durante um fim de semana inteiro, e essa é a operação. Essa não é a cidade da segurança, essa não é a orientação, não, essa é operação. Nós vamos com todo o nosso aparato preventivo, repressivo, PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, DETRAN, nos acompanha o DF Legal, o DER, e aí nós vamos para dentro de uma cidade e passamos ela limpo em 3 noites, 3 tardes,
que nós ficamos lá dentro e realmente é uma operação muito grande de vistoria, de tudo. O que já aconteceu em operações assim? O que vocês já descobriram, já viram? Várias prisões em flagrante, muita gente embriagada ao volante. No início da pandemia, um desrespeito gigante às regras de isolamento, de uso de máscara, uma série de problemas de distanciamento, tudo que você puder imaginar já foi feito nessa operação. Flagrante delito de vários crimes, prisão de homicídios, cumprimento de mandado de prisão que estavam em aberto, enfim, tudo. É passar uma cidade a limpo em 3 dias. Eu sei que é quase impossível isso, mas seria possível pensar-se numa frequência. É uma operação como essa? Acontecimentos com frequência? Ele é todo fim de semana. É todo final de semana? Todo final de semana, desde o início, e não tem hora para acabar. Todo sempre final de em algum semana, lugar. nós estamos numa região administrativa diferente, a gente recebe as notícias daqui, dali, vamos priorizar aqui, vamos ali, vamos lá. E tem feito, e o resultado tem sido excelente. Já voltaram em algum lugar onde já aconteceu? Já voltamos. Perceberam que precisava? Semana passada eu tive de novo em Santa Maria pela 2ª vez. Estava precisando lá, aumentou. E aí, como eu te disse, monitoramento semanal do que está acontecendo. Nós percebemos um aumento nos casos de roubo a comércio em Santa Maria. Voltamos lá para fazer a operação, para prender quem tinha que prender. E é assim que funciona, aquilo que eu te falei. MMA, monitoramento, meta, acompanhamento. Né? Muito bem. Eu estou aqui com um outro assunto que a senhora até tocou nele, mas é importante voltar nesse aqui. As forças de segurança têm sofrido com a perda de efetivos nos últimos anos? Muito. Todas elas? Todas elas. A reforma da Previdência levou muita gente embora, né? Quem queria ficar mais um pouco, mas ficou com medo de ser prejudicado ali com a reforma foi embora. Os militares da mesma forma. Então, hoje a gente tem um déficit muito grande de policiais no Distrito Federal. Daí a necessidade desses concursos aí? O Polícia Civil está com o maior concurso da história aberto, tanto para o cargo de agente de polícia quanto para o de escrivão de polícia, que são 2 problemas graves que nós temos hoje na instituição. Marcaram as provas agora de novo, foram adiadas 3 vezes por conta da pandemia, mas agora estão marcadas. E a gente vai conseguir avançar, se Deus quiser, nessa questão do efetivo da Polícia Civil. Por outro lado, nós já nomeamos mais de 3.000 profissionais da segurança pública, mais de 2.000 policiais militares, e mesmo assim isso tem sido só para repor o que saiu. Não são 2.000 que avança, são 2.000 que vêm para repor as perdas que a gente teve ao longo desse tempo. Mas a ideia é essa, eu sempre disse, depois que eu assumi, eu falei, conversei, a política de gestão, muitas vezes ela é feita direto pela força, porque em Brasília as forças recebem o orçamento da União, então elas elas que fazem a gestão. Mas o Distrito Federal e todas as unidades da federação precisam de um procedimento, de um padrão certo de gestão de recursos humanos. A gente não pode falhar com isso. Nós temos que ter sempre quadros para nomear, sempre cadastro reserva, sempre concursos em andamento, para não acontecer o que aconteceu agora com a Polícia Civil. Um déficit enorme e não tem ninguém para nomear. E aí a gente também fica difícil de explicar isso para a população. Muito. E ao mesmo tempo de resolver de imediato a questão, né? Exatamente. Desde que assumimos, a gente pedimos o concurso. E isso, eu sei que o senhor está falando muito da realidade do DF, mas eu imagino que isso em nível nacional também. É gravíssimo. É gravíssimo. Vários estados, e como eu te disse, volto a dizer, o DF pequenininho, sim. Né, geograficamente falando. Imagine um estado gigante como o Amazonas, o Pará, é muito difícil. Rio de Janeiro, por exemplo. É muito difícil. Então, assim, essa questão de gestão de recursos humanos é uma política que tem que ser muito séria, de uma excelente gestão e uma coisa permanente para não ter falha. Secretário, a importância do trabalho de inteligência, priorizar-se o trabalho de inteligência no combate ao crime, é uma especialidade do senhor. O que o senhor diria sobre isso agora, para todas as forças de segurança que nos acompanham? Eu não vejo outro caminho. É o único caminho que nós temos. Exatamente por tudo isso que a gente falou, é inteligência e tecnologia. Nós com um efetivo diminuto. O governo passando por uma crise, o governo brasileiro como um todo, uma crise financeira, que a gente não espera dobrar um efetivo de uma polícia em poucos anos. Ninguém espera isso. E a população crescendo. Então, como é que você faz? Uma população crescendo, as cidades crescendo, o seu efetivo diminuindo, como é que você consegue ser eficaz sem usar tecnologia e inteligência, para estar no lugar certo e na hora certa, para não ficar batendo cabeça pela cidade onde não precisa? Só trabalhando dessa forma que você vai ter resultado. Se não for assim, a conta não fecha nos dias de hoje. Não fecha, mas não fecha mesmo. Então, fundamental, inteligência policial, inteligência investigativa, enfim, uma série de produtos aí que vêm para nós e que norteiam as nossas ações, norteiam policiamento, norteiam prisões, norteiam uma série de coisas aqui. Isso é fundamental. Eu recebi aqui neste programa há
pouco mais de 3 anos, um parlamentar que se especializou no conhecimento da influência das drogas na vida das pessoas, especialmente porque ele tem uma fazenda de acolhimento de pessoas para ajudá-las a se recuperarem. E ele disse que fez um estudo da realidade no Brasil e constatou que 80% dos crimes relatados em boletins de ocorrência no Brasil, eles são em decorrência das drogas. Ou alguém que estava drogado, ou alguém que fez para se drogar. Isto é, aí ele dizia, se não fossem as drogas hoje no Brasil, nós teríamos apenas 20% dos crimes que temos. Ainda continua assim? Esse dado é real? Mais ou menos. Eu acho que as drogas elas estão envolvidas em muitos crimes. Em muitos. Não sei se 80%, porque eu acho que hoje essa questão da violência doméstica também está num índice muito alto de ocorrências policiais registradas. Então, talvez não seja 80%. Agora, nós temos a certeza absoluta que as drogas, as armas e os locais para eles fazerem isso movimentam o crime organizado no Brasil, o grande crime organizado. Então, isso realmente ele tem muita certeza. Volto a dizer, não sei se a melhor política é a liberação do uso de drogas, não sei se a melhor política é a que está sendo pensada por alguns. Acho que precisamos pensar isso com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque quem já viu uma família destruída por conta das drogas, quem já viu um menino de 18, 19 anos assassinado por briga entre eles ali, entre facções, como a gente vê, toda semana, a pessoa pensa um pouco diferente em relação a isso. A gente precisava repensar muito bem, é uma discussão muito longa. É uma das áreas que a gente trabalhou muitos anos dentro da Polícia Federal, né, que a gente praticamente passou a vida trabalhando nessa parte de combate ao crime organizado e repressão ao tráfico internacional de drogas. A gente teve a oportunidade de lidar com muitas famílias, de lidar com muitas pessoas, e a coisa não é tão simples como dizem por aí, né? Tem gente que enfim, que é defensor de liberar, eu não sou defensor disso, aliás, muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa endurecer e a gente precisa dar um direcionamento, volto a te falar, a gente precisa dar um direcionamento para as pessoas envolvidas com isso. Essa é a grande dificuldade. Secretário, o senhor está com um grande problema. Porque o senhor conseguiu aqui no Distrito Federal excelentes índices de combate à violência nesses últimos 2 anos. A gente pode olhar aqui para a história, 40, 30 anos atrás, o Brasília não tinha números tão expressivos, hoje se destacando no Brasil como uma das entidades que mais tem redução de crimes. O que o senhor vai fazer agora para manter isso aqui e melhorar? Muito difícil. 2019 foi um ano muito bom, a gente tinha batido o recorde dos últimos 35 anos. Agora, em 2020, a gente entendeu que desde que se mede homicídio no Distrito Federal, que é 41 anos, que os dados consistentes que tem na Secretaria de Segurança, nós fizemos o melhor ano percentual novamente. Isso é muito bom, é bom para todos nós, é bom para todos os brasileiros e principalmente os que vivem por aqui. Mas para continuar com isso, é exatamente isso. São novos projetos. Esse é o DF mais seguro que a gente lançou para os últimos 2 anos e é continuar daquele jeito que eu te falei. Meta, monitoramento e avaliação. Toda semana. Meta, monitoramento e avaliação. É o famoso MMA que a gente brinca. E se for assim, com o auxílio ali do governador, não tem como não ir melhorando, né? Exatamente. Eu acredito que a gente precisa também, além de tudo isso, ir fazendo as coisas, né? Ir fazendo os reforços nos efetivos, cuidando dos policiais. Isso é muito importante. Fazendo entregas para as polícias, fazendo gestão da segurança pública como um todo. Não é só cobrar. A gente também precisa entender o lado do policial, a gente precisa trabalhar essa questão, algumas questões emblemáticas aqui no Distrito Federal, questões de reajuste salarial, questão de melhoria de equipamentos, viaturas, enfim, reforma de quartéis. Tudo isso tem sido feito, mas e é um trabalho, né, faz parte de um todo. É tudo isso. Eu acho que a gente vai continuar avançando e monitorando isso aí semanalmente. E eu desejo que o trabalho do senhor, de toda a Secretaria de Segurança Pública do DF, continue sendo um modelo para o Brasil. Recentemente, não tem muito tempo, quando eu escutei o nome do senhor aí sendo cotado para ministro da Justiça, eu até torci um pouquinho, mas algum dia vai chegar e eu torço para que chegue também, para que o senhor faça um trabalho grande em nível nacional. Foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Eu agradeço muito pela oportunidade e estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez.
E a você que esteve conosco, eu quero agradecer também aqui a toda a equipe que veio, aqui que está conosco, o Frei Rogério Soares, aqui da Asa Sul em Brasília, está aqui também presente. Obrigado a todos vocês pela presença. Nosso programa está ficando por aqui. Você pode rever este programa a partir de amanhã, à tarde, vai ficar disponível para você na internet. Um grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser, aqui no nosso Além da Notícia.